Deste modo, eu consegui falar com um deles. E eu lhe fiz algumas perguntas, e ele era um cristão verdadeiramente genuíno. Not about that, that man was a real believer. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. The next man, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. That man was actually, his wife was a blonde-headed woman, and he had two children by a black-headed woman. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se alguma vez eu encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente, sua esposa era uma mulher de cabelos loiros, e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up, I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estou tão confuso. Eu sou um fundamentalista. Isto tem que ser a palavra ou isto não é correto. That spirit, one rang out, according to all I know, genuine, and the other was no good at all, and the spirit falling on both of them. Now how can that be? E aqui está esse espírito. Um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isto me havia confundido. Me puzzled. 2 years later, I've been praying in a cave where I'd go. 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar. Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log, and the wind blowed it open to Hebrews, the 6th chapter. Havia poeira na caverna, e numa tarde eu saí e coloquei a minha Bíblia sobre um tronco, e o vento abriu-a em Hebreus, no 6º capítulo. That in the last days, how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance, there was no more sacrifice for sin, and how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. O qual dizia que nos últimos dias, como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente ao arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Rain cometh upon the earth often to water it, to dress it. But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavrá-la, porém os espinhos, os abrolhos, serão rejeitados, porém o trigo seria recolhido. And I thought, well, it just the wind had to blow that open. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Laid the Bible down again, and I thought, well, now I'll just, and here come the wind and blowed it open. That happened 3 times. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. And I thought, well, now that's strange. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. I was raised up, and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that? When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Why would you open that to me there? Eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? As looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God. E enquanto eu estava olhando de lado a lado, agora estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus. I looked and I seen an earth that was turning out in front of me. And I seen it was all disked up. There was a man dressed in white, went around sowing wheat. Está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente e eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. He went around the curvature of the earth. Around come a man, looked horrible. He was dressed in black, and he was throwing weed seeds all over it. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem
parecia horrível, e ele estava vestido de preto, e ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Together. And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send. Ambos cresceram juntos, e quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária, e cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia chuva, envia chuva. The great clouds come up, and the rain fell upon both of them. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. The wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. The wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, agradecidos, ó Deus, por mais esta grande oportunidade de estarmos em Tua casa, nesta noite especial onde nós nos achegamos até Ti, ó Pai, curvamos nossas frontes e conversamos contigo, ó Pai. E o Senhor conversa conosco e temos companheirismo em torno da Tua palavra. Obrigado, ó Deus vivo, por este dia, por este lugar que nós temos para congregar, por estes irmãos aqui para termos companheirismo com o Senhor. Toma-nos enquanto cantamos, enquanto Te adoramos e aceita a nossa adoração, ó Pai. Pedimos isto com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom nós estarmos aqui. O nosso boa noite também a todos que estão conosco pela internet. Vamos cantar o número 136. Um nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Vamos cantar? Um nome que me faz amar, cantar em seu louvor. Um som mavioso ouvir soar, é o nome do Salvador. Um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Falando mais, Jesus me amou, sofreu cruciante dor, e a minha vida libertou na força do seu amor. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala do amor, que toda a terra cantará um hino em teu louvor. Um nome que inspira amor, um nome que inspira
Graças a Deus. É bom cantar este nome, viver este nome. Vamos no número 157. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Cante com a sua alma, com gozo, com alegria. 157. Precioso é Jesus. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador. As honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei dele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final. Futuro de glória na vida real. Nenhuma desdita, nem nuvem de mar. Precioso é Jesus para mim. Então grande. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Minha alma deseja na glória gozar e com meu amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Aleluia, Jesus. Precioso é Jesus para nós. Então levantemos nossas mãos e, como semente de Abraão, quando Jesus falou com ele, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém. Graças a Deus. É uma noite de oração e é uma noite de vitória. Amém? É uma vitória nós estarmos aqui nesta noite. Graças a Deus por isso. Agora, o Evangelho de Jesus, irmãos, ele foi ensinado, ele veio a nós de uma maneira muito simples, porém muito profunda, que é necessário muita atenção e é necessário espiritualidade para nós captar o Evangelho de Jesus na sua integridade, porque senão nós vamos passar por alto da maior parte dele. Veja bem, em São João, capítulo 8, verso 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então há uma profundidade nessas poucas palavras de Jesus. E nesta noite nós vamos ver um pouco sobre a verdade da oração, a verdade sobre o poder que existe na oração. Nós vamos ver alguns flashes aqui. Então, isso, o inimigo, ele não quer que nós oramos até chegar à presença de Deus,
porque Ele sabe que quando a nossa oração chegar à presença de Deus, qualquer que seja o mal, qualquer que seja o problema, ele será resolvido. Aí está. Então o inimigo, por isso que nós sabemos que orar não é uma coisa muito fácil. Então ele fica sempre tentando bloquear. Agora, à medida que nós começarmos a ter a experiência de resolver o problema, de resolver uma situação por meio da oração, e quando esta verdade que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela te libertará, quando isso descer de fato no nosso coração, o inimigo não vai mais nos manipular, não vai estar nos esmurrando, porque essa verdade ela liberta, e a oração tem o poder de tirar esses impedimentos da nossa frente. Então vamos ser bem objetivos aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis 20, vamos colocar de pé. Essa escritura, ela nos mostra que a nossa vitória, ela pode acontecer nesta noite mesmo, irmão. Então eu quero enfatizar isso aqui, e a outra coisa, eu quero que todos nós, existe alguma área da sua vida que precisa de uma visitação de Deus. De repente, não sei, na sua saúde, na sua vida espiritual, talvez financeira, não sei, né? Davi, por exemplo, no Salmo 51, Davi se encontrou angustiado. Talvez perdeu o gozo da leitura da Bíblia, o prazer de estar nos cultos, então ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso pode talvez acontecer com o crente, perder o prazer de ler a Bíblia, isso pode ser restaurado nesta noite. É isso que nós vamos ver nessa escritura. Então, 2 Reis 20, começando no primeiro verso. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta-te e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Podeis assentar, irmão. Então, essa escritura aqui, Deus já tinha ordenado um profeta a levar esta mensagem para Ezequias, que ele ia morrer, ele estava doente, ele ia morrer, mas Ezequias fez uma oração muito sincera e muito profunda, que antes que Isaías chegasse novamente, o seu retorno à sua casa, aquela oração já tinha tocado o coração de Deus, já tinha movido a Deus, para Deus mandar ele de volta, e dizer que aquele quadro já estava mudado, amém? Então, não importa qual seja o quadro, nós nesta noite vamos focalizar qual é essa área da sua vida que de repente está na baixa, e ela precisa de uma visitação para alta, para trazer para um nível mais alto, e a nossa oração vai mover a Deus nesta noite, e esta vitória pode acontecer antes de você retornar à sua casa, antes talvez de sair dessas portas aqui, amém? Então nós vamos aqui ver sobre uma pessoa que tinha a experiência da oração.
que é o nosso objetivo, é também resolver coisas por meio da oração. São Columba, mensageiro da era de Tiatira. Vamos ver aqui. Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus. Ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte da Escritura. Deus o chamou em voz audível para ser um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo. E seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem-no junto aos apóstolos. Tão grande foi o seu ministério, acompanhado de sinais sobrenaturais, que alguns, principalmente eruditos de Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Então, ficou registrado na história vários acontecimentos do ministério de Columba. E os historiadores, muitas coisas, eles viam ali, achavam que havia um acréscimo, né? Agora, qual era o segredo de Columba? Ele começou a ter a experiência do poder da oração. Agora Jesus diz, voltando na escritura lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse em São Mateus, capítulo 22, verso 29, ele diz, errais, por não conhecer as Escrituras. E Oséias, no capítulo 4, verso 6, também está dizendo, meu povo se perece por faltar-lhes o conhecimento. Porque quando nós tomamos o conhecimento do poder que existe na palavra e na oração, aí, irmão, nós seremos um povo que vive de vitória em vitória, né? Os obstáculos surgem, nós teremos vitória, e mais vitória novamente, porque nós passamos a conhecer o poder que existe nesta palavra e na oração. Então vamos aqui, sobre São Columba. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. E ele alçou sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbar com alto rugido. Veja aí o inimigo tentando bloquear. Então começaram com altos rugidos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou o grito daqueles mágicos ali, daqueles feiticeiros que estavam ali. E ele abafou tudo. Repentinamente os portões se abriram para ele. E ele então entrou e pregou o evangelho, ganhando muitas almas para o Senhor. Amém? Qual é a porta que precisa abrir para você nesta noite? A oração vai mover este portão. Amém? Em outra ocasião, quando ele também fora impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir, o filho do chefe de repente ficou extremamente doente, prestes a morrer. São Columba foi rapidamente procurado e chamado. Veja o que aconteceu, ele foi impedido de entrar naquela cidade, mas aí de repente uma doença atacou o filho do chefe. Agora os portões têm que abrir novamente. Então foram atrás de São Columba. Foi chamado de volta. Quando ele fez a oração da fé, o rapaz foi instantaneamente curado. E a vila foi então aberta para o evangelho, para ser pregado, e foi toda evangelizada aquela vila ali também. Agora, já chegando aqui para o final, São Columba, nós vamos ver aqui sobre uma ilha de Rai. Havia uma ilha que ela era muito rochosa,
Então, São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficientemente alimento para todos eles. Então, por certo, aquelas pessoas viviam ali em dificuldade, porque era a natureza do solo. Aquela ilha era rochosa, como nós vemos em várias partes. Existem terrenos que são macios, né, outros são cascalho, e outros são rocha, né, a maior parte, outros que é rocha pura. Então ela era uma ilha rochosa, estéril, não produzia suficientemente alimento. Então as pessoas viviam ali, provavelmente também não tinha a experiência do poder da oração, como São Columba, então eles aceitavam aquela situação, né, sem ter suficientemente alimento para todos eles, e eles concordaram, né, estavam vivendo ali. Mas, de repente, chegou alguém que tinha a experiência do poder da oração. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficientemente alimento para todos eles. Só uma pausa. Agora, uma coisa, irmão, nós devemos também nos policiar. Se nós vamos orar, vamos dizer que você de repente orou por uma determinada coisa, por uma cura. Então nós não vamos mais falar naquela doença. Nós vamos agora proclamar saúde. Vamos sair daqui dizendo que fomos curados, né, e com a postura de vitória. Se você fez uma oração, talvez na sua área financeira, nós às vezes cometemos esse erro, e nós devemos nos policiar. Às vezes a pessoa diz: o salário que eu ganho é uma mixaria, não dá para nada, não dá nem para mim cuidar bem da minha família. Não faça isso. Há muito tempo atrás eu ouvi um pastor falar isso. Ele falou assim: nunca diga que o teu salário é uma mixaria, né? Então você vai sair dizendo que é uma bênção o teu salário, aquilo que Deus tem te dado, amém? Então, quando ele chegou àquela ilha, não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão, enquanto mantinha a outra levantada em oração. Amém? Ele tinha a experiência do que a oração podia fazer. Então, no meio daquela ilha rochosa ali, que não estava produzindo suficiente alimento, ele, né, que era um conhecedor, ele chegou ali com a fé e começou a semear a semente, né? Então nós devemos agir e crer na nossa oração. Ele começou a semear a semente com uma mão, enquanto mantinha a outra levantada em oração. Agora, hoje, aquela ilha se tornou uma das mais férteis do mundo, irmão. Amém? De uma ilha que era estéril, que não produzia suficiente alimento para aqueles povos ali, se tornou a mais fértil do mundo. E desta ilha centrada na Bíblia, saíram poderosos eruditos, revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Amém? Então vamos orar nesta noite. Venha orando a Deus como Ele fez, e isso vai acontecer na nossa vida. Esse é o poder da oração. Venha orar, venha ao altar, ajoelha onde você está. Vamos orar com fé nesta noite. Deus, a necessidade do que está no nosso coração. Meu Deus, há pessoas, Senhor, que não sabemos quais são as suas necessidades, o que elas pedem, o que elas necessitam. Às vezes nós nem mesmo sabemos o que nós necessitamos, mas a Tua graça e o Teu Espírito vem e intercede por nós, com gemidos que não podem sair da nossa boca, e o Senhor fala para nós, e o Senhor responde e dá-nos suprindo a necessidade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, por o Senhor ser onipresente, onisciente, saber tudo a nosso respeito, ter todo o poder nos céus e na terra, capaz de responder às nossas orações e de suprir e de estar conosco
ao nosso lado quando nós caminhamos, ó Deus. Pai, nós estamos confiados nestas coisas, nós estamos confiados no Teu poder, nós estamos confiados na Tua mão forte, ó Deus, pois nós não somos nada, confiamos em Ti, ó Deus. Cada irmão que se ajoelha nesta hora está olhando para o Senhor, cada irmão que se ajoelha nesta hora e fala com o Senhor, ó Deus, não está confiando em si mesmo, mas no poder que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem predestinado para nós nessa noite. Meu Pai, nós estamos confiando apenas no Teu poder nesta hora, ó Pai. Mais uma vez, responda às orações que saem dessas pessoas, que saem desses corações. Senhor, derrama o Teu poder, que a Tua nuvem possa cobrir-nos mais uma vez e dar-nos todas as nossas orações. Nós te pedimos e entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade. Te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até o Teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a Tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na Tua presença. Mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Que ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornam alvos como a neve. Ainda que eles sejam, ó Deus, como o carmesim, eles se tornam brancos, ó como a branca lã. Pai bendito, e este sangue nos envolve, ó Pai, de uma maneira que nos deixa de entrar a esse Teu trono de graça, que nos encobre, ó Pai, da Tua face, e chegamos diante do Senhor, envolvidos neste manto vermelho, este manto de sofrimento, como ouvimos, este manto que passou tudo por nós, ó Pai. Ó, cada gota de sangue que o Senhor derramava, Ele pensava em cada um dos seus filhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele caminhava, sofria, e Ele pensava em nós, Senhor. Oh, Pai, Ele pensava em cada sofrimento que passaríamos, cada dor, cada angústia. Oh, Deus, isso encorajava mais a caminhar até o Calvário, mais a consumar essa obra tão gloriosa que foi. Oh, aquele dia no Calvário, porque Ele via nós ali, Ele sabia que nós precisaríamos deste sangue, Ele sabia que nós precisaríamos que Ele fosse gravado ali, que Ele padecesse tudo por nós, para que então pudesse compadecer nas nossas fraquezas, para que então o diabo não nos pudesse pegar em nada mais. Não há tentação, não há prova, não há problema que seja maior que o nosso Deus. Não existe problema grande, não existe doença grande, mas existe um Deus que é grande, um Deus que enche os céus, a terra, e um Deus que habita no coração humano.
por